Bem, vamos continuar que tem mais formatações de fonte para a gente realizar nesse grupo. Continua comigo aí então a observação. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou retirar todo esse texto que eu digitei, selecionei e agora vou deletar. Vou digitar H2O. Vamos selecionar esse texto, aumentar bastante o tamanho da fonte para tu enxergar bem. Tá lá, H2O. Vamos imaginar que agora eu quero que esse 2 do H2O fique num tamanho de fonte um pouquinho menor na parte inferior. Para isso, eu vou usar um recurso chamado subscrito. O subscrito, que tem esse X, na verdade, ele deixa a fonte, observa, cliquei agora, um pouquinho menor na parte inferior, deixando agora o meu H2O como eu gostaria de representar. Esse é o subscrito, a fonte um pouquinho menor na parte inferior. Aqui ao lado agora, eu vou digitar 23, aliás, aqui embaixo, vou selecionar esse 3 e vou clicar um outro comando que estava ao lado do subscrito, chamado sobrescrito. Cliquei. O sobrescrito deixa a fonte um pouquinho menor na parte superior. Esses dois comandos também aparecem muito em provas de concurso. E é muito fácil entender. O subscrito deixa a fonte um pouquinho menor na parte inferior. E o sobrescrito deixa a fonte um pouquinho menor na parte superior. O caso do H2O que está aparecendo é um caso de subscrito. Aquele 2 está subscrito. E no 2, no expoente 3, ali que eu simulei como se fosse 2 no expoente 3, aquele 3 está sobrescrito. Recursos que a gente também encontra aí usando o Word 2013, ok? Novamente eu vou selecionar esses textos e vou deletar. Vamos digitar de novo lá. Aulas, cursos. E agora olha o que eu vou fazer. Eu gostaria, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, só para não ficar tão grande. Eu vou selecionar essa palavra curso e vou aplicar um recurso que nós vamos chamar de efeitos de texto e tipografia. Esse recurso, quando tu clica, ele abre vários efeitos de texto que tu pode aplicar no texto selecionado. Por exemplo, eu escolhi preenchimento de gradiente, azul, ênfase 1 com reflexo. Vou clicar e percebe que agora a palavra curso ficou com um determinado efeito de texto que inclusive aparece um reflexo. Esse recurso é interessante porque em vez de aplicar formatações só de negrito, itálico, sublinhado, o usuário pode aplicar mais efeitos no seu texto, inclusive efeitos de gradiente, reflexos, sombreamento. Basta selecionar o texto e clicar no botão que te permite alterar os efeitos de texto. Bem interessante esse recurso. Vamos tirar o efeito que eu apliquei. Vamos selecionar aqui e tirar o efeito que foi aplicado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar a palavra curso e eu gostaria de realçar essa palavra. Para isso eu tenho de fato um botão chamado cor do realce do texto, que quando eu clico, aplica uma cor de fundo ao texto selecionado e isso a gente chama de realce ou realçar. Então, se numa prova perguntarem o que seria o comando realce ou realçar, é aquele comando que altera a cor de fundo do texto selecionado. Como a gente acabou de observar aí na palavra curso. Alteramos então o comando realçar ou realce, realce do texto. Bem, vamos tirar aqui o realce desse meu texto, vamos fazer isso agora. Vou selecionar agora a palavra aulas e quero mudar a cor da fonte. Para isso nós temos aqui essa letra A, cor que permite alterar a cor da fonte. Por exemplo, deixei a palavra aulas em vermelho. Vou selecionar a palavra curso, clicar na setinha que aparece ao lado do botão cor da fonte e escolher aqui verde. Assim eu alterei a cor da fonte da palavra aulas e da palavra curso.